Eu sou a Amanda, de Barbacena. Antes de começar o curso com o professor Sanzio, minha principal dificuldade era a escolha de cor. Qual a espessura de cada camada, eu não sabia ao certo a técnica de estratificar, como ela era feita, quais os componentes da cor. Eu também não dominava a anatomia dental, não conseguia enxergar os detalhes nos dentes. Então, quando eu comecei o curso, eu pude entender isso de forma muito simples, muito clara. O professor Sanzio ele me mostrou a realidade da odontologia como ela é, os casos da vida real, que de fato a gente presencia no nosso dia a dia clínico. E aí eu percebi que o primeiro passo era eu conseguir enxergar o detalhe. E depois, com a prática, os erros passaram a ser menores. Vinham mais acertos, mais sucessos. Eu passei a enxergar as propriedades das resinas e saber usá-las em cada caso. Então, a partir daí, as pessoas passaram a me procurar mais, por conta da qualidade do meu atendimento, da minha segurança em saber executar, conduzir o tratamento de maneira correta e em realizar um bom planejamento antes de iniciar os meus casos clínicos. Olá, eu sou Sanzio Marques e esse é o terceiro vídeo dessa série, uma trilogia para os amantes da odontologia de alta performance. E como essa semana tem me mostrado que ainda existem muitas pessoas que valorizam e querem a nossa odontologia nivelada por cima. Eu percebi isso através da avalanche de comentários que eu recebi. Esses comentários são o melhor combustível de força e estímulo para continuar na minha missão de espalhar cada vez mais o conhecimento. O meu muito obrigado a todos vocês de coração. Obrigado pelo carinho, como vocês me fizeram feliz essa semana. Agora quer um conselho? Desligue-se de todas as possíveis distrações nesse momento, como por exemplo seu telefone celular, porque depois desse episódio você nunca mais enxergará dentes da mesma forma. Nesse capítulo eu vou lhe mostrar uma rota com os 4 fundamentos principais para se alcançar a excelência restauradora com resinas. E se você chegou até aqui, eu suponho que você é um desses amantes da boa odontologia. Ou talvez você queira apenas se tornar um deles, um dentista artista, daqueles que fazem restaurações naturais e imperceptíveis. Talvez você queira fazer diferença na vida de seus pacientes, ou talvez você queira apenas melhorar a qualidade e a produtividade das suas restaurações. Não importa, essa semana é sua. Agora, se você não assistiu às 2 primeiras aulas, eu te recomendo dar uma paradinha nesse vídeo e assistir desde o início. Os primeiros vídeos são a base para que você compreenda a real dimensão das resinas na odontologia restauradora adesiva. No primeiro vídeo, eu mostrei como restaurações bem feitas de resinas podem impactar positivamente a carreira dos poucos dentistas que dominam verdadeiramente esse material. Falei ainda sobre a amplitude de indicações, algumas até desconhecidas da grande maioria dos dentistas. No segundo vídeo, eu listei as 5 principais razões de falhas das resinas a curto prazo e dei dicas de como evitá-las. Dicas essas já totalmente aplicáveis nos consultórios. O segundo vídeo tem ainda casos reais de dentistas que aplicaram o meu método e experimentaram uma grande transformação de suas vidas, alavancando suas carreiras. Muitas vezes, nós só precisamos que alguém nos aponte o caminho certo para chegarmos aos nossos objetivos. Também alguém que consiga nos inspirar. E é isso que eu quero fazer com você agora. Porém, deixa eu te falar uma coisa. Eu teria tanta coisa e tantos detalhes e dicas para falar das resinas e das suas possibilidades que ficaria inviável, esse vídeo ficaria gigantesco e de difícil absorção. E os novos projetos não param por aqui. Já eu tenho que começar a nova turma do curso Resina para Todos. Mas lembre-se, cada detalhe é importante no nosso progresso e temos que dar um passo de cada vez. E os passos mais importantes são exatamente os primeiros passos, aqueles que vão fazê-lo sair do lugar. Então saboreie essas dicas que eu tenho certeza que elas vão lhe ajudar muito. Eu vou tentar ser prático, objetivo
e falar o máximo possível dos fundamentos mais importantes para se alcançar a excelência com resinas. Entenda o fundamento número 1. Eu tenho um primo chamado Daniel Lopes. O Daniel é um grande artista, escultor, pintor, desenhista. Certa vez, numa reunião familiar de final de ano, o Daniel, para agradar meu filho Luiz Guilherme, que na época tinha uns 2 aninhos, pegou uma folha de sulfite e um lápis preto e começou a desenhar. Sabe o que ele desenhou? Um cavalo, lindo, como se estivesse em movimento, e presenteou meu filho com aquele desenho. Eu fiquei tão fascinado com a habilidade e o talento do Daniel ao fazer aquele desenho, mas ao mesmo tempo eu fiquei intrigado. Como que ele conseguia reproduzir um cavalo com tamanha perfeição? Daí me veio uma lembrança. O Daniel, quando criança, morou um bom tempo com meus tios na fazenda. Ou seja, para conseguir desenhar um cavalo com tanta perfeição, ele com certeza passou uns bons momentos observando cavalos em seus traços, em suas feições. E esse é o primeiro fundamento que um dentista artista deve considerar e cultivar. Exatamente o exercício da observação. Observação dos dentes em suas formas, texturas, cores e detalhes. E esse é um exercício eterno. Nós somente conseguiremos reproduzir bem aquilo que conhecemos bem. Em outras palavras, suas mãos só conseguirão reproduzir aquilo que seus olhos enxergaram e que a sua mente processou. Agora é incrível como existem tantos dentistas que esculpem dentes sem conhecê-los. Na verdade, acho que esses dentistas apenas tapam buracos. Acostume-se a olhar os dentes em todos os ângulos, em 3 dimensões, porque às vezes temos o hábito de apenas olhar os dentes por vestibular, e é sob diferentes ângulos que conseguimos enxergar todos os detalhes. E nada melhor do que exercitar os olhos com os dentes naturais, observando dentes dos seus pacientes que tenham dentes bonitos, e não só apenas estudando e treinando em manequins e esquemas de livros que muitas vezes não correspondem às formas dos dentes naturais. Existem algumas técnicas que nos facilitam a observação e a memorização dos detalhes dos dentes, para não cairmos nas armadilhas desestimulantes dos famosos decorebas. Agora, o segundo fundamento básico para a excelência é o conhecimento das técnicas e dos materiais. Técnicas corretas de adesão, de fotopolimerização, de inserção e adaptação dos materiais, e o conhecimento das massas de resinas em suas características físicas e óticas. Sânzio, será que eu preciso conhecer a todos os sistemas de resinas que existem no mercado? Claro que não, mas você tem a obrigação de conhecer aquelas resinas que você tem na sua gaveta. Só assim, você, após observar os detalhes dos dentes naturais do paciente, conseguirá fazer uma associação entre as características óticas desses dentes com as massas adequadas do sistema que você conhece e utiliza. Aí, por exemplo, se o paciente possui nos seus dentes regiões incisais com alta translucidez, daquelas com efeitos meio azulados, você saberá qual massa do seu kit será capaz de imitar esse ou outros efeitos. Agora vamos ao fundamento número 3, importantíssimo. Para isso, eu vou me reportar e por que não também render minhas homenagens a 2 dos maiores ídolos de todos os tempos do nosso esporte nacional. O primeiro é o Romário, o baixinho. O Romário já foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo, se destacou em todos os clubes em que jogou, foi o responsável pelo tetracampeonato da seleção brasileira em 1994. Certa vez, após um jogo em que o Romário foi destaque, um repórter lhe fez a seguinte pergunta: Romário, a que você atribui essa sua estrela, sempre decidindo jogos, campeonatos, sempre sendo goleador? E o Romário respondeu do seu jeito mais ou menos assim:
Sabe o que é, bicho? É que Papai do Céu um dia apontou para mim e falou: esse é o cara. Provavelmente, Romário se enquadra num quadro raro de talentos que já vem de fábrica. Reza a lenda que o Romário não gostava de treinar, que faltava aos treinos e que ele só gostava de jogo valendo. E isso era verdade, mas eu te falo, só no final da sua carreira, quando ele já era consagrado e milionário. Eu tenho certeza que o Romário, quando era jovem e pobre, lá na favela do Jacarezinho, ele treinou muito, ensaiava seus dribles com bolas de meia, talvez latinhas, pedrinhas, mas treinou sim. Treinou porque mesmo o talento de fábrica tem que ser lapidado. E isso é bíblico. Já o outro astro do nosso esporte que eu quero relembrar é o Oscar, o nosso querido mão santa do basquete. Certa vez, um repórter também fez uma pergunta parecida com o Oscar, parecida com aquela que foi feita ao Romário. Perguntou assim: Oscar, a que você atribui a sua mão santa? E o Oscar lhe respondeu: mão santa, uma pinóia, mão treinada. Eu treino muito, todos os dias. Já cheguei a fazer mais de 10.000 arremessos em um único dia. Eu já cheguei a dormir abraçado com uma bola de basquete. Ele ainda falou: tá aqui minha mulher do meu lado que não me deixa mentir. Então, se tanto o Oscar quanto o Romário precisaram treinar tanto para alcançar a perfeição, imagina o Sânzio, imagina você. Então, meu amigo, minha amiga, desse fundamento nós não temos como fugir. Não existe também na odontologia a lei do menor esforço. Temos que treinar, treinar, treinar e treinar muito, mas treinar muito mesmo. Mas uma coisa é você treinar de qualquer jeito, outra coisa é você treinar com orientações corretas, com técnicas e estratégias facilitadoras. Isso com certeza irá encurtar o seu caminho e reduzir o tempo de alcance do seu objetivo. E o quarto, último e não menos importante fundamento é: faça com amor sempre. Eu desconheço alguém no mundo que faça algo bem feito sem gostar. Até existem pessoas que ganham dinheiro com coisas que não gostam, mas dizer que fazem bem feito, isso eu duvido. Quer fazer resina bem feita? Coloca amor, coloca tesão na ponta da espátula, coloca amor e paixão na ponta dos pincéis. E é por isso que desde o primeiro vídeo dessa série eu venho lhe sugerindo: deixe-se apaixonar pelas resinas compostas. Acontece que talvez você ainda não tenha tido a chance de conhecer a essência do material e como trabalhar da melhor forma com ele. E isso pode ter criado uma barreira de aproximação que não te permitiu se identificar verdadeiramente com as resinas. Assim como em um relacionamento, por exemplo. Já aconteceu de você pensar e até falar para alguém: não gosto do jeito de tal pessoa, mesmo sem conhecer essa pessoa. Estranho isso, né? Mas acontece. Muitas vezes criamos preconceitos. E daí depois você conheceu a pessoa de verdade e mudou completamente de opinião. Às vezes até se tornou seu amigo, sua amiga. Alguns até se apaixonaram por determinada pessoa após conhecê-la melhor. Acontece, não é mesmo? E eu já tive a felicidade de ver inúmeras mudanças de opiniões, de paradigmas e de transformações nas carreiras de tantos ex-alunos de todas as áreas. Ortodontistas que só faziam orto por anos, que fizeram meus treinamentos sob o argumento de finalizar melhor seus casos com as resinas. E não só alcançaram seus objetivos, como também reimplementaram nas suas práticas o lado clínico das restaurações. Cirurgiões que só gostavam de ver sangue, como o Dr. Gleison D'Agostini, que eu mostrei no vídeo 2, que até mesmo trocaram radicalmente suas áreas de atuação ao descobrirem todo o potencial das resinas e mais ainda, ao verem que conseguiam desenvolver trabalhos com primazia. Também tantos endodontistas. Olha que interessante. Nos últimos anos, você não tem ideia do número de ortodontistas, endodontistas e cirurgiões que têm realizado meus treinamentos. Dentistas que viveram durante uma época exclusivamente da atuação
em suas áreas de especialização e viviam principalmente das indicações dos colegas. Pessoas como o meu aluno, o Neto. Olá, meu nome é Neto, tenho 44 anos, sou dentista formado há 19 anos e gostaria de contar um breve relato. Eu realizei o curso com o professor Sânzio Marques e esse curso literalmente mudou minha visão sobre a dentística clínica, a dentística que nós usamos diariamente no consultório. É um curso voltado diretamente para o dia a dia, para o atendimento diário da clínica, com técnicas reais, fáceis de serem aplicadas no consultório, com materiais acessíveis e de qualidade. O interessante é que o professor Sânzio insiste na necessidade de que nós tenhamos que agregar valor ao nosso trabalho. E é exatamente isso que o curso me proporcionou. O que eu cobrava X numa restauração de resina, agora eu cobro 2, 3X, porque eu faço com mais precisão, gasto menos material e com uma qualidade absurda. Sou muito grato ao professor Sânzio por isso, porque ele abriu um leque de pensamento, porque até então, como especialista em endodontia, eu só pensava em fazer endodontia. Depois do curso, eu comecei a dar um foco maior para a dentística e ficou 50% para cada especialidade. Dentística dominou, eu parei de fazer cirurgia, eu não faço mais cirurgia. A dentística começou a fazer parte da minha vida assim de uma maneira muito forte. Eu comecei a enxergar a dentística de uma forma diferente graças ao professor e amigo Sânzio Marques. Um abraço a todos. Essas pessoas felizmente perceberam as alterações que o mercado sofreu nos últimos anos. Crises, aumento absurdo do número de dentistas e das concorrências, a colocação cada vez maior do termo indicação de colega para colega num patamar de quase extinção. É muito triste, mas temos que nos adaptar se quisermos competir e vencer nesse mercado cada vez mais exigente e competitivo. Mas agora vamos compreender na prática a utilização dos 4 fundamentos na reprodução de um dente natural com resinas. E recordando esses 4 fundamentos, o primeiro fundamento, recordando, é o conhecimento da natureza, no caso a natureza dental nos seus aspectos de forma, textura, brilho de superfície e também aspectos óticos, cromáticos dessa superfície. E isso se dá a obtenção desse fundamento através de um exercício constante de observação, de treinamento dos nossos olhos para que a gente consiga enxergar cada vez mais esses detalhes óticos. O segundo fundamento seria o conhecimento dos materiais e das técnicas, o domínio desses materiais e das técnicas também, para que possamos fazer associações. Por exemplo, eu vou lá e identifico uma determinada área translúcida no dente, conhecendo os materiais, inclusive os aspectos óticos dos materiais que eu adotei para a minha prática clínica, eu consigo identificar qual massa eu vou poder usar para obter e reproduzir aquele determinado efeito de translucidez incisal. O terceiro fundamento é o treinamento constante, treinamento de habilidade manual, mas também o treinamento contínuo, que eu volto a frisar, o treinamento de observação também, ele volta nesse terceiro fundamento. E o quarto fundamento é colocar amor, é colocar paixão, é colocar respeito aos nossos pacientes durante a execução dos nossos trabalhos restauradores. Então vamos colocar tudo isso em prática através desse caso clínico, onde nós temos no elemento 21 uma grande fratura do tipo classe 4 e temos no elemento 11 a nossa referência para tentar imitar, para fazer a leitura ótica e tentar imitar as características que permitam
a nossa restauração ficar camuflada, a nossa restauração ficar mimetizada com o dente natural, de preferência que ela fique natural, imperceptível, invisível, e nós conseguimos fazer isso desde que dominemos esses 4 fundamentos para excelência em estética. Então vamos dar uma olhada atenta nos detalhes óticos, mas também nos detalhes de aspecto de forma, textura e brilho de superfície do elemento 11, e aonde nós podemos observar um policromatismo óptico, poliefeitos ópticos, principalmente na região incisal. É possível detectarmos áreas com tonalidades azuladas, áreas com tonalidades esbranquiçadas, áreas com tonalidades alaranjadas, e esses pequenos detalhes vão fazer toda a diferença na hora que nós formos trabalhar na nossa restauração. O mínimo detalhe que nós conseguirmos reproduzir vai ajudar a camuflar a nossa restauração. Um treinamento nos ajuda, um treinamento de visualização nos ajuda a perceber esses aspectos. Mas percebam o seguinte: quando nós temos um treinamento orientado, de repente você não consegue enxergar muitos detalhes porque a sua vista não está treinada para isso. As informações que você recebeu ao longo da sua formação não te treinaram para detectar esses detalhes. De repente você recebe um treinamento orientado, tudo tende a se facilitar. E também podemos utilizar assim de alguns recursos da tecnologia, como a fotografia digital, onde através de alguns programas simples de edição de imagem, de repente o próprio programa do aplicativo de fotos do seu celular, você consegue manipular, modificar essa imagem de uma maneira favorável. Como por exemplo, observe essa imagem, se nós aumentarmos nela a saturação das cores, aumentarmos o contraste, diminuirmos o brilho, observe como nós vamos conseguir visualizar esses efeitos que eu citei, áreas brancas, alaranjadas, azuladas, de uma maneira muito mais evidente. Então isso nos dá uma visão em forma de mapeamento cromático para que a gente possa reproduzir, de posse do conhecimento também das massas de resinas, as quais nós possamos fazer associações para a reprodução desses efeitos ópticos. E aí, feita essa leitura cromática, vamos para a prática restauradora, onde através de um guia de silicone nós reproduzimos o esmalte palatina incisal com uma camada de resina bem fina. Vamos trabalhar agora para reproduzir aquele chamado efeito halo opaco, um efeito de maior reflexão luminosa na borda incisal, normalmente logo abaixo daquela área mais translúcida e opalescente. Nós utilizamos para isso um filetezinho bem fino de uma resina que tenha uma certa opacidade. Polimerizamos e agora realizamos o incremento da massa de dentina, realizando também o desenho dos mamelos de acordo com aquilo que foi visto no elemento 11. Polimerizamos essa camada, fica um espaço entre a camada do efeito halo opaco e esses mamelos dentinários, é a área que nós reservamos para colocação ou inserção da nossa massa translúcida, uma massa de preferência com característica opalescente, que vai reproduzir aquele efeito óptico ligeiramente azulado que nós detectamos também no elemento 11. Após a fotopolimerização, partimos para a maquiagem, a utilização de corantes resinosos para reproduzir aquelas manchinhas brancas de hipoplasia e também aquelas áreas alaranjadas que são referentes a um efeito óptico chamado contra-opalescência.
Polimerizamos essa camada de corantes e recobrimos isso aí tudo com uma massa de esmalte. Esse esmalte foi selecionado a sua cor no terço médio, que é onde nós consideramos ou costumamos dizer que é a área que tem a cor básica dos dentes. Vamos esculpir bem com a espátula, alisar com o pincel, remover os excessos, fotopolimerizar para, num passo seguinte, executarmos aquilo que alguns chamam de acabamento e polimento e que eu gosto de chamar numa definição que eu considero mais rica, que é a definição da forma, textura e brilho de superfície, que eu acho que é uma definição muito mais completa do que acabamento e polimento e dá uma dimensão real daquilo que nós temos que nos empenhar, porque a nossa restauração, se eu errar um pouco a cor e acertar nesses detalhes, forma, textura e brilho de superfície, ela tem uma grande chance de ficar ótima. O inverso não é verdadeiro. Se eu acertar a cor e errar forma, textura e brilho de superfície, a tendência é a minha restauração ficar absolutamente desarmônica, antiestética e desagradável aos olhos observadores. Então, nós utilizamos sequências de discos abrasivos para ajuste da forma básica dos dentes, depois uma sequência de borrachas para o polimento e pastas e filtros e escovas também para determinação do brilho final. E observe o resultado final, onde foi possível reproduzir todos aqueles detalhes. Observe a pintinha branquinha lá no elemento 11, está lá no elemento 21. E aí você começa a perceber que esses mínimos detalhes fazem toda a diferença depois na reprodução final. Algumas áreas alaranjadinhas, algumas áreas azuladas, uma forma correta reproduzida, um brilho de superfície correto. Olha numa vista mais aproximada todos esses detalhes que ajudaram a tornar a restauração natural, a tornar a restauração harmônica, a tornar a restauração invisível, imperceptível. E é possível. Você também consegue reproduzir desde que você tenha um treinamento adequado para isso. Olha, eu coloquei uma luz por dentro para mostrar que a transmissão de luz no dente, que é absolutamente natural, e no dente restaurado, ela fica muito semelhante também à fluorescência, porque neste caso eu utilizei massas com fluorescência que ficaram próximas da fluorescência do dente natural. Uma vista também anatômica da reconstrução por palatino da restauração e o aspecto óptico com os dentes secos, com os dentes aproximados, aonde nós conseguimos reproduzir todas as características estéticas necessárias para tornar a restauração natural. Eu tenho certeza que essas dicas, se você as implementar imediatamente na sua prática clínica, já farão a diferença para você e para os seus pacientes. Mas se você quiser dar um salto maior em direção ao absoluto domínio das resinas para uma incontável gama de situações clínicas, eu estarei logo mais abrindo uma nova turma do meu treinamento online, o curso Resina para Todos. Nesse curso de mais de 30 horas, eu poderei dividir com você de uma forma dinâmica e organizada um método completo que lhe dará segurança para realizar todos os trabalhos com resinas compostas, dos mais simples aos mais complexos. O que eu vou lhe entregar nesse curso é nada mais, nada menos do que 25 anos de experiências com o principal material restaurador da odontologia. Tudo que eu já estudei, testei, filtrei na minha prática clínica e docente, simplificando seu caminho. E pode ter certeza que todas as informações estão dentro do contexto de uma odontologia da vida real, da vida do consultório de todo e qualquer dentista. Porque a odontologia que eu acredito, ela é universal. Nada daquelas coisas que já vimos tanto em congressos e redes sociais, que você olha e pensa, nossa, isso eu nunca conseguiria fazer.
Isso não é para mim. Isso é para poucos iluminados. Ora, esse tipo de odontologia para mim é de brinquedo. Para mim, a odontologia universal é aquela replicável por todo e qualquer dentista, em qualquer lugar do planeta, mas sempre em alto nível. E para quem é esse curso? Para todos os dentistas de todas as áreas, não importa se recém-formado ou com uma longa experiência clínica, até mesmo para os estudantes do último período de odontologia, todos aqueles que querem beneficiar seus pacientes com restaurações lindas, naturais, duradouras e confortáveis. Para todos aqueles que querem transformar sorrisos e vidas de seus pacientes. E você pode me perguntar, e por que online, Sâncio? Porque online possibilita você literalmente adequar o curso aos seus compromissos e não o contrário. Se você tem um filho pequeno, se você tem um emprego público, dificuldades para viajar, para se atualizar, não importa. Esse curso é para você. Uma coisa muito legal de um curso online gravado é você poder assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. E quanto mais você assiste, mais você aprende e melhor assimila os fundamentos. Imagina você com um determinado caso clínico desafiador para fazer e você vai lá no curso online e encontra uma sequência passo a passo de como executar. E ainda um suporte do professor para planejar, executar e tirar suas dúvidas. Eu acho que seus pacientes vão lhe agradecer. Como eu gostaria de, na minha época, encontrar um curso que reunisse todas as informações que eu estou disponibilizando de uma maneira organizada e lógica. Mas na minha época, eu tive que estudar muito, viajar muito, gastar muito, procurar as informações em partes. Não foi nada fácil juntar tudo isso, mas eu consegui. E mais que isso, consegui ajudar milhares de dentistas a se beneficiar desse esforço. E isso para mim não tem preço. É um combate diário em prol da odontologia do bem, aquela que não trata apenas dentes, mas seres humanos que merecem os melhores tratamentos. Com resultados concretos, o dentista vai ver cada vez mais o seu nome indicado pelos próprios pacientes como um efeito em cascata por ter feito verdadeiramente a diferença em suas vidas. E se você ainda não experimentou esse reconhecimento, não sabe o bem que nos provoca internamente. É uma corrente luminosa do bem pelo bem, porque o que interessa mesmo é a saúde e o bem-estar completo do ser humano, do nosso paciente. E essa odontologia limpa e verdadeira é capaz disso e muito mais. Uma odontologia bem feita retira das costas do dentista e dos pacientes o peso do acaso, do contar com a sorte. Aquela incerteza do tipo, eu fiz, mas não sei se vai durar. Coloque definitivamente no seu dicionário uma palavra que defina os seus tratamentos. Previsibilidade. Previsibilidade em diagnosticar, planejar, executar e manter os seus casos. E você encontrará todos esses elementos nesse treinamento exclusivo, uma verdadeira especialização online em resinas compostas, muito mais completa do que muitos cursos presenciais. Você aprenderá a fazer o simples muito melhor e de maneira previsível. Estará capacitado a fazer as coisas mais avançadas e com total segurança, em dentes anteriores e posteriores. Eu não tenho dúvidas que esse é o curso de resinas online mais completo do mundo. E eu estarei preparando vários conteúdos bônus para que você não tenha essa dúvida. Alguns desses bônus serão exclusivos para os primeiros inscritos. Portanto, se você não quiser perder nenhum dos benefícios que eu vou oferecer, eu te recomendo se preparar, acordar um pouco mais cedo na próxima segunda-feira, ficar de olho na sua caixa de e-mail, porque se tudo correr bem, eu vou abrir o carrinho bem cedinho, às 7 horas da manhã. E pela quantidade de pessoas que estão interessadas no treinamento, pode ser que as vagas sejam preenchidas rapidamente e eu não terei como abrir exceções. Agora eu quero que você reflita.
Certas oportunidades só aparecem nas nossas vidas uma vez. Então, se você acha que esse treinamento pode lhe ajudar, não deixe a oportunidade escapar por entre os dedos de suas mãos. Enquanto o dia das inscrições não chega, eu te aconselho a aproveitar as dicas das 3 aulas dessa semana e deixar seu comentário ou dúvida logo abaixo. Eu ainda farei o possível para responder a todos. Também não deixe de me acompanhar no Instagram, no Facebook, de assinar meu canal no YouTube. Eu te aguardo na próxima segunda-feira. Um enorme beijo e fique sempre com Deus. Eu recomendo com todo carinho o curso do professor Sânzio, porque ele não me ajudou somente em conteúdo e experiência de vida, porque além de tudo, o professor ainda consegue colocar no curso a realidade que a gente tem nos nossos consultórios. Nós vivemos hoje em dia uma odontologia muito de estrelismo e ele traz para dentro do curso uma realidade que a gente pode aplicar em todos os tipos de pacientes da realidade do nosso país. Então eu agradeço ao professor Sânzio, eu agradeço pela experiência de ter vivenciado esse curso e recomendo ele de coração. Obrigada. Professor Sânzio, eu já tinha ouvido falar algumas coisas muito positivas dele e a minha impressão foi ainda melhor ao ter um contato com ele, né? Porque ele é aquele tipo de professor que te ensina os detalhes, ele não esconde nada, ele trabalha para que a gente tenha entendimento de tudo, está sempre disponível para esclarecer dúvida, ajudando, mostrando onde é que errou, falando quando acertou. Então, eu acho que isso traz o professor para perto do aluno. Então, você tem liberdade de conversar, né? Sempre esteve disponível para esclarecer tudo. E eu acho que por ele ser um professor também que é clínico, ele entende esse dia a dia de consultório e leva o curso para aquelas coisas que são possíveis da gente aplicar no consultório.